O rei dos multímetros, o equipamento que consegue medir inúmeras variáveis e grandezas da elétrica, ou melhor, da eletrotécnica. Um equipamento que dá até para você ganhar dinheiro com ele. Será que estamos falando do melhor multímetro de todos? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Tudo bem, pessoal? Aqui é o James falando com vocês. E no vídeo de hoje eu vim trazer um equipamento para vocês que eu auto-intitulei ele como o rei dos multímetros, porque ele mede inúmeras grandezas da elétrica, pessoal. E a gente vai ver aqui que são as principais grandezas, as principais variáveis da elétrica. Então, se você já gostou do assunto, já deixa o seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal e vamos ajudar o canal a crescer, pessoal. Eu preciso da sua ajuda para continuar produzindo conteúdo, pessoal. Então continue vendo os vídeos, assista o vídeo até no final para esse vídeo ficar mais relevante. Compartilhe, pessoal, o vídeo. O intuito do canal é trazer conhecimento relevante e de valor em todas as áreas. Então vamos ajudar o canal a crescer, combinado? Pessoal, eu vim trazer para vocês aqui um equipamento muito legal, muito versátil, portátil e eficaz, que eu trabalhei com esse equipamento e eu intitulei ele como o rei dos multímetros, porque ele consegue medir inúmeras variáveis e grandezas da elétrica. E para quem trabalha com a elétrica e para quem não trabalha, essas grandezas são grandezas difíceis de ser medidas, porque é necessário um equipamento específico para cada grandeza dessa. E esse equipamento veio medindo todas essas grandezas, né? Todas essas variáveis da elétrica em um único equipamento. E o mais legal de tudo, que esse equipamento é portátil, pessoal, é pequeno. Eu carregava esse equipamento aí na mochila, pessoal. O principal objetivo que a gente adquiriu esse equipamento na época foi para fazer uma coisa que era o teste dos DRs, pessoal. Como assim, James? Testar DR, testar os dispositivos diferencial residual. Para quem não sabe, o DR, ele tem sim um teste ali manual, né? Um botão que você aperta e você faz esse teste manualmente, mas você sabe qual que é o tempo de atuação desse DR? Você sabe qual que é a corrente que esse DR está atuando? Bom, quem sabe é o fabricante. O fabricante fez ali os testes. A gente procurava um equipamento que fizesse esse teste. Até então não tinha, pessoal. A gente tinha que acreditar ali no teste do botão manual. Mas não dava para emitir um laudo, não dava para ter valores concretos. E esse equipamento veio com essa função, a gente ficou sabendo que esse equipamento tinha essa função, então foi por isso que a gente adquiriu esse equipamento. E quando esse equipamento chegou, a gente viu que ele fazia várias outras medições de outras grandezas da elétrica. E isso é muito legal. É o que eu vou mostrar para vocês hoje, beleza? Pessoal, estamos falando do multímetro de teste Fluke 1663. Pessoal, eu trabalhei com equipamento da Fluke por muitos anos e são equipamentos de ponta. Realmente são equipamentos muito bons. Eu tive a oportunidade de trabalhar com equipamentos desta marca e são equipamentos realmente bem avançados, né, com uma tecnologia muito boa, com uma durabilidade muito boa. E esse equipamento chegou para a gente e a gente começou a trabalhar com ele. Esse multímetro é um multímetro da categoria 3, que é de até 500 volts, e é um certificador de rede elétrica que oferece diversas formas de testes rápidos e eficientes, pessoal. Regulamentados pela NBR 5410, através deste instrumento é possível realizar análise de equipamentos elétricos, gerar relatórios. Pessoal, isso aqui é muito massa quando eu falo ganhar dinheiro. Olha só, dá para gerar relatório e a gente consegue compartilhar resultados via smartphone. Pessoal, hoje tudo está sendo conectado, né, com os nossos dispositivos móveis e esse equipamento também tem essa função. A gente vai falar aqui um detalhe, né, que é necessário alguns acessórios, mas é muito legal isso, pessoal. A gente consegue gerar relatório, a gente consegue coletar dados, e isso é muito legal nos dias de hoje. Estão sendo necessários mão de obras e serviços qualificados que fazem, que emitem esse tipo de documento. Pessoal, eu separei aqui 10 funções básicas que diferenciam esse equipamento. A primeira função
é a função de multímetro. A gente vai ver que ele mede tensão, ele mede frequência. Teste de polarização. O que é o teste de polarização? É saber quem é o fase, quem é o neutro, quem é o terra. Se estamos numa linha trifásica, quem é L1, L2, L3, RST. Sequencímetro, pessoal. Sequencímetro é uma função muito legal e a gente vai falar por quê, muito necessária para quem trabalha aí com a elétrica, principalmente na indústria. Resistência de isolação. Pessoal, a resistência de isolação nada mais é do que o mega. Ele é um megômetro, pessoal. Muito legal isso aí, muito legal. Para quem trabalha com elétrica sabe que o megômetro é muito utilizado e ele tem essa função de megômetro. Teste de continuidade. Pessoal, essa função também é muito legal. Existe um equipamento específico para essa função. A gente vai ver essa função é uma função específica de resistência e a gente vai ver que esse equipamento também possui essa qualificação. Terrômetro, pessoal. Cara, já bastava, né, pessoal? Esse equipamento também ele tem essa função de terrômetro e aí também dá para ganhar dinheiro. Loop de impedância, ele mede a impedância do circuito, pessoal. E o teste do DR. Isso aqui é uma coisa que nenhum outro equipamento, né, que a gente tinha conhecimento, tinha como fazer teste de DR. E esse equipamento consegue fazer esse teste DR. E a gente vai ver o que é esse teste, pessoal. Fica comigo até no final, porque eu vou ensinar como faz esse teste e o que esse equipamento fornece para a gente, que é muito legal, beleza? O Data Logger Bluetooth, que nada mais é do que a conectividade entre o equipamento e computador, entre o equipamento e dispositivo móvel. Criação de relatório, que eu acho que é o mais legal disso aqui também. Criar relatório, pessoal. Isso aqui faz a diferença, hein? Faz muita diferença. Vamos lá, pessoal. Só para a gente deixar bem claro aqui, essa função, né, de Data Logger e Bluetooth e criação de relatório é necessário aí para a comunicação entre computador e dispositivo móvel e o equipamento. Para dispositivo móvel e o equipamento é necessário aí o adaptador IR3000, o aplicativo Fluke Connect. Para comunicar com o computador é necessário um cabo específico para o modelo que você estiver mexendo. Aqui a gente está falando do 1663 e o programa Fluke View Forms. Assim você consegue coletar os dados e os programas já têm uma função específica para você gerar relatório. Então, fica aqui a ressalva que se você adquirir o equipamento, você também tem que adquirir esse adaptador, né, para dispositivo móvel ou o cabo para computador. Pessoal, a primeira função que eu queria mostrar para vocês desse equipamento é a função de multímetro. Ele consegue aí medir tensão e também fazer o teste de polarização do circuito. O que é o teste de polarização? É saber quem é o fase, quem é o neutro, quem é o R, o S ou o T. Pessoal, é possível identificar a tensão e a frequência ao mesmo tempo. Para quem trabalha na elétrica sabe que existe multímetros que medem a frequência, porém a gente tem ali que selecionar para medir a frequência, que é separado de medir tensão. Nesse instrumento você mede a tensão e ao mesmo tempo você consegue ler a frequência. E também saber se você está colocando, né, aqui as suas ponteiras de prova na sequência correta, né, nas polaridades corretas que você acredita que está colocando. Se está no fase, se está no neutro, se está no R, se está no S, se está no T. E quando essas ponteiras estão no lugar errado, está na sequência errada, ele te avisa, pessoal, ele te avisa e te fala como fazer essa troca para ficar correto. Eu achei essa função muito legal, que você consegue medir tensão, consegue medir frequência e consegue saber a polarização das ponteiras de prova. Já por aí, já vale o like, beleza, pessoal? Bom, vamos para a próxima função, que é a resistência de isolação. Pessoal, a resistência de isolação nada mais é do que o megômetro, pessoal. Esse instrumento, né, esse equipamento tem a função de mega. Para quem trabalha na elétrica sabe que toda hora, às vezes, está precisando do mega, quer medir, né, a resistência de isolação de algum equipamento, precisa do mega, e esse equipamento já te entrega isso, já está ali para você medir. Esse equipamento tem a função de megômetro, podendo injetar tensões de 50 a 1000 volts. Periodicamente, deve-se fazer a calibração das ponteiras de prova utilizando um dispositivo destinado para isso. É bem simples,
é legal isso aqui de fazer a calibração, porque você ali tem um equipamento sempre confiável, você faz a calibração e você tem uma credibilidade nesse equipamento. Eu achei muito legal. Aqui eu coloquei uma observação, porque toda vez que a gente treina alguém, quando eu dou treinamento, quando eu passo algum ensinamento para alguém, eu sei que é uma coisa que a gente já tá ali na cabeça, mas é sempre bom tá falando que nunca fazer o teste de isolação com o equipamento energizado. Pessoal, esse equipamento também é igual a qualquer outro Mega, você tem que desenergizar o equipamento para fazer ali o teste, né, de isolação. E praticamente para todas as outras funções aqui que a gente vai estar falando, é necessário que o equipamento esteja desligado. A próxima função, pessoal, que a gente vai falar é um teste de continuidade. Esse equipamento funciona como um multímetro comum, você consegue fazer o teste de continuidade, mas ele tem uma função específica, que é o miliohmímetro, pessoal. Essa função, geralmente, é de um equipamento específico, né? Ele mede uma resistência, né, muito baixa e é um equipamento específico. Ele já tem essa função, né, de miliohmímetro e ele consegue medir ali a continuidade através da resistência. Pessoal, isso é muito legal mesmo. Eu coloquei aqui sempre a gravura, né, do F1, F2, F3 e F4, porque isso aqui são configurações que a gente faz, né, de acordo com o que a gente está medindo, a gente faz ali a configuração. Se você quer mais informação, você vai ali no manual do equipamento. Muito importante a gente frisar aqui, a gente não está ensinando como utilizar esse equipamento, e sim as funções do equipamento, para você conhecer esse equipamento. A próxima função, pessoal, que esse equipamento tem é o loop de impedância, é medir a impedância do circuito, pessoal. Muito legal, pessoal. Por quê? Porque geralmente a gente tem um equipamento específico para fazer esse tipo de medição. O teste de impedância de circuito, ele é baseado aí na norma NR5410. É muito utilizado para teste de instalações onde possui equipamentos sensíveis conectados à rede. Ele faz o teste de fase loop. Pessoal, o que é impedância? De uma forma simples, pessoal, é a carga resistiva total de um circuito CA. É a resistência e a reatância. É como se a gente pensasse que a resistência é a oposição, né, que aquele equipamento ou aquele circuito está oferecendo a passagem da corrente elétrica. E quando tem essa oposição, gera-se calor, o efeito Joule. Quando nós temos o efeito Joule, nós temos a resistência. Quando não se tem esse calor, esse efeito Joule, nós estamos falando de reatância. De uma maneira bem simples, né, bem simples mesmo, é isso. E esse equipamento consegue medir isso, pessoal. Geralmente são equipamentos específicos para fazer esse tipo de medição. Eu achei muito legal. A próxima função, pessoal, é o sequencímetro. Para quem trabalha na área da elétrica, sabe que isso aqui é muito importante. Se a gente tem vários equipamentos ou um equipamento que não pode girar, a gente está falando aqui de motores, que não pode girar em um determinado sentido, ou seja, ele pode girar somente para um sentido, e se ele girar para o outro, ele pode provocar uma verdadeira catástrofe, ele pode quebrar todo o equipamento, ele pode quebrar todo o sistema. Quando a gente fala de sequência de fases, isso é muito importante, pessoal. E esse instrumento, ele tem essa função de sequencímetro. Como que a gente faz? A gente pode medir ali a sequência das fases antes do desligamento de um equipamento, da manutenção de equipamento, e depois que a gente faz, né, o religamento desse motor, desse equipamento, a gente verifica de novo a sequência da fase e coloca da forma que estava. Assim a gente faz com que esse equipamento não gire no sentido contrário, pessoal. Isso é muito importante quando se fala em equipamento industrial. Não se pode girar o equipamento ao contrário, né, num sistema, porque você pode provocar uma verdadeira catástrofe, prejuízo, tanto financeiro como de vidas, pessoal. Isso é muito importante. Pessoal, a próxima função é o terrômetro. Cara, olha só, nós temos esse tanto de função, né? Além de todas essas funções que nós comentamos aqui, nós temos a função de terrômetro. Aqui nessa função, pessoal, é onde eu falo que às vezes dá para você ganhar um dinheiro com isso. Para quem pensa aí em trabalhar com sistema de proteção contra carga atmosférica, que é o SPDA,
Dá para fazer laudo, pessoal, dá para fazer medições, né, de malha, de terra. Isso é muito legal, você ter um equipamento confiável, você consegue emitir um laudo, fazer um relatório, e isso dá para ganhar dinheiro, pessoal. O equipamento, ele não vem com as hastes, os alicates e os cabos para teste, mas ele pode ser adquirido com diferentes fabricantes do mercado. A gente consegue aí comprar os cabos, as hastes de outros fabricantes. Esse equipamento tem adaptadores que você consegue usar aí de outros fabricantes também. É muito legal isso aqui. Sabendo que a gente precisa de um equipamento específico para fazer esse teste, a gente tem esse teste em um equipamento que faz várias outras medições de várias outras grandezas. Isso é muito legal. E pensar que esse equipamento ele é portátil, ele é pequeno, pessoal. Pessoal, a próxima função, que é uma das principais funções que a gente adquiriu esse equipamento, porque na época não tinha nenhum equipamento que fazia isso. A gente está falando aí de 4 anos atrás, esse equipamento estava acabando de ser lançado, por isso a gente fala aqui do equipamento bem novo, bem recente, que era esse teste de DR. O que é o teste do DR, pessoal? Através dessa seleção, a gente podia fazer o teste de tempo de acionamento do DR, cara. A gente podia fazer o teste de qual que era a corrente de acionamento, pessoal. Isso é muito legal, isso é muito importante. A gente não está falando ali agora de apertar o botão de teste e ver o DR desarmar, mas a gente está falando de coletar valores, de saber exatamente qual é o valor de atuação desse DR. E isso é muito legal e dá para ganhar dinheiro nisso, pessoal. Imagina você chegando em um determinado estabelecimento onde esse dispositivo de proteção é importante e você podendo emitir um laudo, você podendo fazer aí uma simulação e fazer um relatório e apresentar valores certificados, né, para isso. Na época, isso aqui foi uma coisa muito legal que a gente descobriu nesse equipamento. Aqui eu tenho um exemplo, né? Olha só. O DR, ele acionou em 26 milissegundos. E aqui, ó, na próxima seleção, nós temos aqui que ele atuou com 33 miliampere. Cara, isso é muito legal. Você ter valores, né? Valores palpáveis de funcionamento, de acionamento desse DR. E para fazer o teste, pessoal, é muito simples mesmo. O teste prático primeiro, escolher, né, aqui na seleção qual que o que você quer ler, se você quer ler o tempo, né, de atuação, de acionamento, ou se você quer ler a corrente de acionamento. A próxima coisa é você conectar, né, as ponteiras de prova ou o cabo, existe um cabo, né, com um plug de tomada que você pode conectar ali e fazer diretamente no circuito, mas é claro, você tem que ter conhecimento para fazer isso, você tem que saber que é exatamente o circuito que você quer testar. Fazer a configuração. Pessoal, a configuração padrão é essa, né? Para F1, F2, F3 e F4, que é um ângulo de 0, é um multiplicador, né, de 1, o tipo de onda senoidal, e aqui a gente tem um exemplo de corrente de 30 mA, que é a corrente do DR ali, que é a corrente do dispositivo. Se ele for 40 mA, então a gente coloca 40, se for 100. Eu acho que esse equipamento mede até 1 ampere ou 1000 mA. O próximo passo, pessoal, é fazer o teste manual. É claro, a gente não vai isentar aqui de fazer o teste manual, porque às vezes você está fazendo o teste ali e o DR não desarma e você não sabe por que. Às vezes a gente tem um problema no DR. Então faz o teste manual, fez o teste manual, rearma o DR e depois você vai colocar as ponteiras de prova no local. As ponteiras de prova têm que ser colocadas no local correto. Então a ponteira verde, terra, deve estar conectada ao terra do circuito. A ponteira vermelha, fase, deve estar conectada ao terminal fase do DR. E a ponteira azul, neutro, deve estar conectada ao terminal neutro do DR ou a outra fase. E se caso essas ponteiras estiverem conectadas erradas, esse equipamento, pessoal, emitirá um alerta sonoro e visual de erro. Olha só, cara, se você colocar errado, ele vai te falar que está errado. Após isso, pessoal, é só fazer o teste, né? O teste é realizado de acordo com a escolha da chave seletora, tanto para tempo quanto para corrente, e depois você vai apertar o botão de teste. Tem um botão de teste na ponteira e tem um botão de teste no instrumento. Isso é muito legal também, porque às vezes não precisa de você soltar, né? Soltar uma mão para fazer
para apertar o botão de teste. Existe um botão de teste na própria ponteira. Isso eu achei muito legal. E coletar os dados, né, pessoal? Se você está fazendo aí um relatório, você coleta os dados e faz o relatório, demonstra esses valores, né, para o seu cliente ou aí para sua empresa. Eu achei muito bacana essa função. E até então, pessoal, eu não conheço nenhum instrumento que faz essas medições. Se você conhece, coloca aí no comentário para a gente também passar a conhecer. E a última coisa, por curiosidade, esse equipamento usa aí 6 pilhas AA. O que eu queria trazer para vocês era esse conhecimento, é apresentar esse instrumento para vocês, né? Esse equipamento muito versátil, muito bacana, muito eficaz, portátil, que esse fabricante tem, né? Eu trabalhei com esse fabricante por vários anos. A maioria dos meus equipamentos era da Fluke. Eu não estou fazendo aqui uma propaganda da marca, mas vale falar que essa marca é uma marca muito boa, muito confiável, muito durável. A gente tinha equipamentos que eram passados de um eletricista para o outro durante gerações e realmente eram equipamentos muito bons, né? Se a marca quiser aqui apoiar o canal, que seja bem-vindo, mas é válido sim falar de uma coisa que é boa, né, pessoal? Uma coisa que realmente é confiável e essa marca é muito boa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo, espero poder ter trazido conhecimento válido para vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, até mais e tchau!